Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e suspense chamado Até Que Você Me Ame. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, vemos uma jovem ferida recuperando lentamente a sua consciência. No momento em que abre seus olhos, ela entra em pânico e tenta se levantar, mas é incapaz de se mexer por causa da dor. Suas pernas estão feridas e cobertas por curativos. Enquanto a mulher se familiariza com o ambiente, ela ouve uma voz masculina sinistra, dizendo que ela dormiu demais. O homem se apresenta como Thomas Alcroft, seu sequestrador. Ele explica à mulher que planeja mantê-la presa até que ela se apaixone por ele. Ele diz que o nome dela é Ruby Watts, junto com outros detalhes pessoais da vida dela, como de onde ela é e em que universidade ela estudou. Ele até fala sobre as profissões dos pais dela, e como ele sabe que ela tem medo do escuro. Ruby claramente não tem nenhuma lembrança de como ela acabou aos cuidados de Thomas. Ela nem se lembra de sua vida antes do sequestro. Chorando, ela pergunta a Thomas o que ele fez com ela, apontando para as feridas dos seus joelhos. Thomas diz que cortou seus ligamentos e a instrui a não se mexer caso ela ainda queira voltar a caminhar novamente. Ele também a informa que não tocou em seus pertences particulares, que estão em uma bolsa preta em cima de uma cadeira ao lado da porta. No chão, ao lado de Ruby, vemos o que parece ser uma refeição e um pequeno copo contendo 2 comprimidos. Thomas explica que aqueles comprimidos são um contraceptivo e um analgésico. Ele também diz a ela como será a vida deles juntos daqui pra frente. Suas refeições serão servidas diariamente. Ele vai ajudá-la a se lavar e ir ao banheiro. Seus dias começarão às 7 da manhã e terminarão às 11 da noite. Além disso, ele diz que fugir dali é praticamente impossível, já que eles estão a quilômetros de distância da casa mais próxima. Quando Thomas termina, Ruby pergunta a ele se ele a agrediu sexualmente, e ele responde que não. Depois, Thomas sai, deixando Ruby sozinha na sala. No dia seguinte, Ruby ainda está no mesmo lugar. O prato vazio ao seu lado revela que ela comeu a comida que Thomas tinha preparado para ela, mas não tocou nas pílulas. Thomas entra na sala para vê-la, e solta um suspiro de desapontamento quando percebe que Ruby se negou a tomar os comprimidos. Ele implora que ela tome a medicação, pois sem ela sua dor só vai piorar, mas Ruby o ignora. Quando ele se vira para sair do quarto, Ruby pergunta a Thomas por que ele está fazendo tudo isso, mas ele não responde. Depois ele sai da sala e quando a porta se fecha, ouvimos o grito de desespero de Ruby do outro lado. Mais tarde, Thomas visita Ruby novamente. Dessa vez, o quarto está assombreado por uma luz vermelha escura, sinalizando que já é noite. Thomas ajusta cuidadosamente o corpo de Ruby para que ela se deite em posição fetal no chão, e sai do quarto. Na manhã seguinte, Thomas traz o café da manhã de Ruby. Ela ainda está dormindo, mas acaba acordando quando Thomas bate na parede. Quando ele sai, o olhar sonolento e atordoado de Ruby se transforma em sério, revelando que seu estado grogue era uma fachada. Então ela vai até sua bolsa, que fica do outro lado da sala, e pega alguns pertences como seus documentos e um espelho. Ruby olha para si mesma, intrigada, depois de notar uma sombra de uma pequena janela. Ela coloca seus pertences apressadamente na bolsa, mas um pequeno saco plástico escapa e rola para longe. Ruby volta para o seu lugar habitual e repara que aquilo é uma bola. Ela chega para pegá-la e consegue escondê-la em seu bolso, antes de Thomas entrar no quarto. Thomas traz uma bandeja de comida e examina o seu rosto. Ele nota que ela está com dores e diz que ela deveria ter avisado. Ele pega um frasco de comprimidos em seu bolso e pede a Ruby que ela tome uma dose mais alta. Ele dá os comprimidos a ela e sai. Mais tarde, vemos o que parece ser uma mulher flutuando em uma água escura. Acontece que aquilo era apenas um sonho de Ruby. Ela acorda angustiada e tenta se levantar, mas para quando uma dor aguda atravessa suas pernas. Naquele momento, Thomas já está na sala, sentado em uma cadeira perto de Ruby. Ruby pergunta quem é ele e o que ele fez com ela. Thomas diz calmamente o mesmo que ele disse na primeira vez que ela o viu na sala, que o seu nome é Thomas Alcroft, e que ele planeja mantê-la em cativeiro até que ela se apaixone por ele. Depois ele repete as mesmas informações que sabe sobre ela e sua família. Então, Ruby pergunta o que ele fez com as pernas dela. Thomas explica que foi um procedimento necessário para limitar as suas chances de fugir, e que suas pernas vão melhorar com o passar do tempo. Ele a informa que tudo o que ela precisa fazer é aceitar o seu destino e tomar a sua medicação. Ele garante que não tem intenções maliciosas quando lhe dá as pílulas contraceptivas. Ruby se lembra da sua agenda diária e de como suas chances de escapar são pequenas. Ela fica em silêncio até que Thomas se vira para deixar a sala. Ela pergunta mais uma vez se ele abusou sexualmente dela. Isso irrita Thomas, e ele atira a bolsa dela quando sai do quarto. Sozinha, Ruby analisa a bola que ela escondeu no bolso. Ela também olha mais de perto para sua pulseira. Mais tarde, Thomas faz uma terapia psíquica em Ruby
e dá um banho nela usando uma toalha. No dia seguinte, Ruby nota a ferida na parte de trás da sua cabeça. Ela vai até sua bolsa e puxa um espelho, mas não consegue ver uma boa parte do ferimento. Antes que ela pudesse ver qualquer coisa, nota que Thomas está espiando atrás da porta. Então ela esconde o estilhaço de vidro debaixo do curativo do joelho esquerdo e tenta voltar ao seu lugar habitual. Depois, Thomas entra na sala e lhe dá mais remédios. À noite, Thomas toca um áudio que desencoraja Ruby a fugir. Ele continua limpando e organizando a sala, e acaba dormindo na cadeia. Mas o despertador de seu telefone o acorda. Ele desliga o áudio e coloca Ruby em uma posição confortável e sai. Os dias passam enquanto Thomas traz comida para Ruby e ajuda ela com sua higiene, enquanto Ruby passa a maior parte das suas noites brincando de pegar a bola. Numa manhã, Ruby diz a Thomas que quer fazer uma pergunta para ele. Ela pergunta o que acontecerá se ela não se apaixonar por ele. Depois ela continua a questionar sobre o que Thomas fez com as pernas dela. Thomas muda de assunto e pergunta o que ele pode fazer por ela. Mas isso confunde Ruby. Thomas diz que ela está obviamente se sentindo melhor, devido ao fato dela estar brincando com a situação. Thomas afirma que ela deve estar entediada e se oferece para trazer algo para que ela se distraia. Ruby pensa por um segundo e pede a Thomas que ele traga uma almofada, um cobertor e um livro para passar o tempo. Thomas obedece, depois pergunta a ela sobre os 2 desenhos da parede, um de uma cadeira e outro de um cérebro, ambos feitos a lápis. Ela diz que eles são bonitos. Thomas a elogia dizendo que ela está melhor e pede para ela repetir o que ela queria que ele trouxesse. No dia seguinte, Ruby avista em cima de um colchão com a almofada ao seu lado. Thomas entra e lhe dá um livro. Depois de o folhear, ela diz que já leu esse livro antes. Ruby fica sobrecarregada, pois esse livro é a única coisa que ela se lembra antes da sua vida em cativeiro. Thomas explica a Ruby que ela poderia recuperar algumas das suas memórias se elas fossem acionadas por certos gatilhos, o que lhe dá um lampejo de esperança. Thomas se oferece para ajudá-la a recuperar sua memória, e ela agradece. Mais tarde, quando Thomas traz a comida dela, ele pergunta a Ruby se ela quer alguma coisa. Ela diz que quer uma caneca vermelha e ele imediatamente a traz para ela. Ao cheirá-la, Ruby consegue despertar outra memória. Ela sorri e pergunta a Thomas se ele sabia que ela ia escolher esse chá específico. Ele sorri e diz a ela que é a única coisa que ela bebe. Ruby pergunta como ele sabe tantas coisas sobre ela, e ele responde que fez sua pesquisa. Mais tarde, Ruby a vista examinando seu livro. Ela tropeça numa página cheia de cartas aparentemente sem sentido, mas ao colocar um pedaço de espelho que escondeu anteriormente nas cartas, acaba vendo que algumas das cartas dizem: "Não confie nele". Thomas cuidadosamente entra na sala segundos depois, com uma mesa para que os dois jantem juntos. Depois ele pergunta a Ruby sobre seu livro, e ela responde que gostou, principalmente do final. Thomas sorri e tenta colocar a mão de Ruby na dele, mas ela se afasta. Thomas pergunta a Ruby o que está errado. Embora hesitante no início, Ruby pergunta a Thomas quantas outras foram mantidas em cativeiro antes dela. Thomas nega suas acusações, mas Ruby está decidida a descobrir a verdade. Ela continua acusando Thomas de perseguir, escravizar, agredir e assassinar jovens mulheres como ela. Antes que ela possa continuar, Thomas bate com o punho na mesa, o que a assusta. Ele limpa o sangue em seu braço e mais uma vez nega que tenha feito qualquer coisa assim. Ruby afirma que não quer que Thomas tenha feito isso antes com outra pessoa, pois acredita que o que ela tem é especial. Thomas jura que não há mais ninguém e sai da sala. No segundo em que Thomas sai, as expressões assustadas de Ruby desaparecem, revelando que ela estava apenas fingindo. No dia seguinte, vemos Thomas informando a Ruby que suas pernas estão se curando, mas eles precisam de mais tempo. Quando ele sai, Ruby desenrola as ataduras das pernas dela e inspeciona sua lesão. Parece que não foram feitos cortes nas pernas dela. Ela consegue se levantar e vai até a porta. Quando ela toca na maçaneta da porta, outra memória vem à tona. A de um homem e Ruby na frente de uma porta. Então ela desiste de tentar abrir a porta e volta para sua cama. Ao ler a mensagem obscura em seu livro, ela acidentalmente mancha de tinta a mensagem que estava escrevendo. Depois de sentir o cheiro da tinta que manchou sua mão, uma nova memória é destravada. Desta vez ela descobre que tem algo escondido atrás de um tijolo no quarto. Ruby remove o tijolo e uma dúzia de fósforos caem, revelando que as mensagens obscuras foram escritas usando fósforos. Mais tarde, enquanto Thomas e Ruby estão jantando, ela pede uma vela para criar um ambiente romântico. Assim que Thomas a traz para ela, ele a acende usando um fósforo. Ele continua dizendo que eles deveriam começar de novo, e Ruby concorda. Então ela conta a Thomas sobre o sonho recorrente que tem tido, em que se afoga num lago escuro. Enquanto ela conta os detalhes de seu sonho, a mão dela fica mais perto do fósforo. Ela conta a Thomas que seus sonhos terminam quando alguém estende a mão para salvá-la. No final da sua história,
A mão dela está sobre o fósforo, mas Thomas coloca a mão dele em cima da dela. Ruby finge uma tosse e coloca a mão no peito, pegando a caixa de fósforo com sucesso, sem que Thomas perceba. Na cena seguinte, vemos como estão passando os dias de Ruby. Ela está rabiscando seu livro, exercitando suas pernas e praticando como usar a parte quebrada do espelho como uma arma. Enquanto Thomas está tentando ajudá-la a andar novamente, ela finge que suas pernas não estão melhorando. No final da cena, notamos que Ruby escreveu a palavra brincar em seu livro. Na manhã seguinte, Ruby é vista fazendo flexões. Ela corre para sua cama quando ouve Thomas se aproximando de seu quarto. Para evitar suspeitas, ela finge que está lendo seu livro. Thomas sugere ajudá-la a exercitar as pernas antes do jantar. E depois que eles conseguem chegar ao outro lado da sala, Thomas a parabeniza pelo seu progresso e afirma que se continuarem assim, podem jantar lá em cima. À noite, Thomas e Ruby estão jantando novamente. Thomas diz que essa é uma refeição muito especial e incentiva Ruby a prová-la. Depois de dar uma dentada, Ruby desvenda outra lembrança. Desta vez, ela se lembra dela e de Thomas jantando em um restaurante. Eles parecem estar no encontro e estão confortáveis um com o outro. Thomas pede a Ruby para fechar os olhos e coloca um colar que comprou para ela em seu pescoço. De volta ao presente, Ruby está em choque e pergunta a Thomas se eles já estiveram juntos antes. Thomas diz a Ruby que a refeição de que ela se lembra com vivacidade foi a refeição do aniversário deles. Ruby sorri para ele em lágrimas. À noite, Ruby é vista escovando os dentes. Ao admirar os dois desenhos que Thomas colocou nas paredes, ela nota as iniciais R, A e W, escritas em um dos cantos do desenho. Pela manhã, Ruby vê alguém num barco enquanto olha através de uma pequena janela do seu quarto. Mais tarde, ela e Thomas falam sobre o livro. Thomas menciona como Ruby era inseparável dele. Ele começa a relembrar as memórias deles juntos. Enquanto ele conta sua história, a cena corta para Ruby desenhando, rodeada por numerosos desenhos de lápis de cera. Em seguida, Thomas está dormindo profundamente na cama dela. Quando ela se certifica que ele não vai acordar, Ruby calmamente se dirige até a porta. Mas antes de abrir, Thomas diz que está frio lá fora e ela precisa de um casaco. Em vez de abrir a porta, ela desce para pegar sua bola, enquanto Thomas acorda lentamente. Em seguida, Ruby consegue dormir e Thomas a cobre com um cobertor, o que desencadeia outra memória, do que parece ser ela e Thomas fazendo sexo. No dia seguinte, Thomas dança com Ruby e isso desperta outra memória. A memória é de Ruby e Thomas dançando em uma festa, enquanto Thomas declara o seu amor por ela. Então Ruby diz que sente o mesmo e os dois se beijam. Depois de relembrar a memória, Ruby diz a Thomas que agora ela acredita plenamente que eles estavam juntos. Mais tarde, Thomas explica como funciona o controle remoto que controla toda a sala. Ele põe alguma música e Ruby começa a dançar para ele. Os dois riem e se beijam, mas Ruby começa a chorar e pergunta a ele como eles chegaram a isso. Thomas concorda em explicar a ela. Então a cena corta para o passado. Ruby está esperando por Thomas em um bar. Ele está com seu colega de quarto, Nick, que está flertando abertamente com ela. Thomas não chega a encontrá-la porque perdeu o trem. Então Ruby e Nick vão para casa juntos. Thomas deixa a Ruby uma mensagem dizendo que espera vê-la em breve. Enquanto isso, Nick tenta beijar Ruby e ela se recusa, mas ele persiste. Ele a deixa inconsciente e a agride brutalmente. Ao ver as consequências do que aconteceu quando ele veio à casa de Ruby, Thomas mata o ainda bêbado Nick e leva Ruby até o carro de Rob. Relutante, Rob leva os dois para a casa de Thomas, onde Ruby recupera a consciência. É revelado que Ruby perdeu a memória devido ao incidente com o Nick. Mas antes que Rob possa chamar uma ambulância, Thomas o detém com medo que a polícia descubra que ele assassinou uma pessoa. Então eles conversam um pouco, mas Rob concorda em ajudar Thomas em seu plano para recuperar a memória de Ruby. Eles viajam para o norte, onde Thomas se despede de Rob e agradece a ele pela ajuda. Thomas continua levando Ruby para uma fazenda abandonada, na ilha onde ele a mantém prisioneira. Com o passar do tempo, Thomas começa a aprender sobre amnésia retrógrada, uma forma de amnésia em que o doente esquece tudo antes de um ataque. Ele também descobre que a memória de Ruby parecia ter voltado ao que era logo após o ataque, sempre que ela dormia muito. Thomas continua mostrando fotografias de Ruby para desencadear a sua recuperação de memória, mas no início ela não reage. Numa tentativa de acelerar a sua recuperação, Thomas aprende como desencadear certas memórias e controlar os seus padrões de sono para que ela pudesse aprender por mais de um dia. Então, quando ele lhe dá o seu livro favorito, Ruby reage e mostra progresso. Thomas continua seus esforços e decide que precisa começar de novo para recuperar a confiança e a memória de Ruby. Então ele construiu a Sala Branca e inventou todo o cenário sobre cortar os ligamentos das pernas dela e ser o seu sequestrador. Quando Thomas termina a história,
Ruby fica em lágrimas e parece recuperar a sua memória totalmente. Então os dois fazem sexo e dormem juntos. No dia seguinte, Ruby acorda primeiro e desliga o despertador de Thomas antes que ele possa tocar. Ela pega um pedaço de espelho partido e o apunhala. Depois ela rasteja para escapar, mas Thomas tenta impedi-la. Ela lhe dá um chute e consegue fugir. Então ela olha para o céu em lágrimas. Depois corre para o barco, mas desmaia antes de conseguir escapar. Então ela acorda num quarto de hospital, com um médico assegurando que vai ficar tudo bem, e que ela pode sofrer alguma perda de memória a curto prazo devido à sua lesão. O médico revela ser Thomas, que mais uma vez orquestrou um cenário diferente na esperança de ganhar a confiança de Ruby e recuperar a sua memória. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.